meu nome é Eliana Silva Moura dos Santos, sou aluna da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, e vou apresentar o meu trabalho sobre a orientação de Luciana Martins. O meu trabalho tem como problemática como se deu a renovação da Igreja Católica no povoado de Lundiara, com a renovação carismática, e o que este movimento tem de diferente dos outros grupos. O objetivo geral é analisar como a RCC chegou à comunidade Santo Antônio e o que este movimento trouxe de novo para a Igreja Católica e qual a diferença deste movimento dos demais da Igreja, com os outros movimentos, a Legião de Maria, o Apostolado da Oração, a Catequese, entre outros grupos, e como ele foi aceito, qual a sua origem e como ele é composto. O objetivo específico desse trabalho é analisar os documentos escritos, como atas, fazer entrevista com os membros do grupo e mostrar algumas fotos de encontros realizados pelo grupo, descrever como o grupo realiza seus encontros e mostrar como esse é composto, mostrar como o grupo trabalha com as crianças, com os jovens, com os adultos, desenvolvendo a espiritualidade e renovando a fé em cada faixa etária. A origem da renovação carismática católica em Lundiara. O contexto eclesial vem nos dizer que este grupo ele não é de origem brasileira, ele surgiu nos Estados Unidos por volta dos anos de 1960, já no seu final, e início do ano de 1970. Ele foi um movimento que fazia com que a igreja caminhasse sobre o fervor do Espírito Santo e tinha vários contextos que mobilizavam os cristãos para uma visão diferente da que eles viviam até então. O principal objetivo da renovação carismática é fazer com que a igreja ela deixe de viver apenas de uma parte que era espiritual e antiga e comece a viver de uma parte que é voltada para a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Já diz os carismáticos que a renovação carismática ela veio fazer um reavivamento da igreja, porque até então a igreja se encontrava desanimada e inquieta, sem ter o norte para seguir. Então, ela veio fazer com que aquelas coisas que antes não eram vividas pela igreja fosse revivida e que houvesse um fervor que vinha do que eles dizem ser o Espírito Santo e que a igreja acredita ser. A renovação carismática, ela se baseia principalmente na força negativa que o demônio traz para os fiéis. Então, a renovação carismática prega uma doutrina que siga a força contrária ao demônio. Então, já que a renovação carismática ela visa uma forma diferente de se ser igreja, ela busca combater o demônio e fazer com que o cristão busque uma santidade que esteja ligado à igreja. Por isso que a renovação carismática ela faz com que o cristão ele se coloque dentro da igreja de uma forma diferente. Os carismas e o Espírito Santo. Dentro da renovação carismática, eles buscam seguir vários dons que para os fiéis eram vividos apenas no tempo do apostolado, que foi o tempo em que Jesus viveu na terra e que apenas os apóstolos vivenciavam esse Espírito. Já a renovação carismática diz que não, que esse carisma, esse Espírito Santo é vivenciado até os dias de hoje e que fazendo com que os cristãos eles tenham um momento de oração mais profundo, eles vão alcançar esse Espírito Santo e sentir esse fervor do Espírito Santo. Eles ainda pregam que o cristão que acredita ter o Espírito Santo sobre si, ele vai se livrar de várias forças negativas do mal, como o egoísmo, a maledicência, a maldade, a força negativa e até mesmo alguns tipos de doença,
como nós vimos nos dias atuais, o estresse que vem abrangindo várias pessoas na sociedade. Depois foi estudado um pouquinho sobre o batismo no Espírito Santo, que para os cristãos, as pessoas que não conhecem a renovação carismática, ao ver esse batismo no Espírito Santo, eles se assustam, porque é uma coisa que parece ser sobrenatural. Então, quando foi estudado o batismo no Espírito Santo pela renovação carismática, eles viram uma forma de que aquele batismo, que era o batismo sacramental, que o cristão recebia, seja ele adulto ou criança, era um batismo que apenas era um sacramento da igreja, que era recebido através de um sacerdote. Já o batismo no Espírito Santo não é uma substituição do batismo sacramental, é apenas um revivamento do batismo vivido quando criança pelo sacerdote. Então, é uma forma diferente de sentir o Espírito Santo em si através do Espírito Santo. A RCC e a CNBB. A RCC, ela recebeu uma carta, um documento em que a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos, declarava algumas orientações para que a renovação carismática caminhasse dentro das comunidades, sendo que a renovação carismática ela é guiada por leigos dentro da igreja. Então, os bispos eles escreveram neste documento dizendo que a renovação carismática não deveria estar aplicando em seus grupos, em seus movimentos de oração, o repouso no Espírito Santo, que é a mesma coisa do batismo no Espírito Santo. Porque, como eu coloquei, o batismo para aquelas pessoas que não acompanham o grupo de oração, a renovação carismática, eles acham uma coisa sobrenatural. É como se fosse a pessoa estivesse jogada no chão e estivesse desmaiada. Só que em estudos feitos, o batismo no Espírito Santo, a pessoa desmaia, fica ali deitada no chão, mas apenas está deitada, imóvel, não está inconsciente do que está passando ao seu redor. Por isso que a CNBB coloca que esses momentos de repouso no Espírito Santo não sejam feitos continuamente dentro dos grupos de orações, porque traz um pouquinho de espanto aos fiéis que veem esse acontecimento e não entendem. E pode ser que aconteça algo que não esteja programado para acontecer. Então, a CNBB pede, os bispos pedem que esse repouso no Espírito Santo seja uma coisa que seja mais estudada e tenha mais preparação pelos membros da renovação carismática. Coloca também que o grupo de oração que usa do dom de línguas é uma oração em línguas, onde eles falam em línguas durante os encontros, que este mover de línguas não seja também usado continuamente, porque a própria palavra diz, as escrituras diz, que quando um leigo, um fiel ou um cristão, ele fala em línguas, tem que haver um tradutor para traduzir o que ele está falando, porque a oração em línguas é uma oração direcionada diretamente a Deus. Se não houver esse tradutor, as pessoas podem estar falando coisas em assembleia que os que estão ouvindo não entendam. Então, os bispos pedem que esse dom de línguas, essas orações em línguas, também não seja usada continuamente pelo grupo de oração. E, no final, os bispos do Brasil, eles pedem que os grupos de orações não se fechem apenas nos seus encontros, como várias vezes acontece até mesmo nas nossas próprias comunidades. Eles se fecham apenas no grupo de oração e os outros encontros que acontecem no entorno da igreja não são vivenciados por ele. Como, por exemplo, as novenas de natais, os circos bíblicos realizados pela igreja, que é o estudo dos livros dos evangelistas Mateus, Lucas, João e Marcos. Então, se faz necessário que a renovação carismática ela esteja dentro desses grupos e estudando esses grupos
e fazendo com que esses grupos também sejam uma rotina da renovação carismática, porque eles costumam se fechar dentro do mundo da renovação carismática e esquecer o resto da igreja, o resto dos grupos que estão em torno da renovação. A RCC no Brasil é esse movimento que hoje já abrange um grupo extenso de cristãos, né? Traz vários fervor dentro da igreja, mas que ainda, né, precisa ser bastante estudado, bastante avaliado. E também, voltando na CNBB, eu não disse só que os bispos colocam os pontos negativos, mas tem os pontos positivos também, como é o caso de João Paulo II. Ele diz: dê longa vida aos carismáticos, dizendo que os carismáticos também fazem o bem para a sua própria igreja, né? Faz o bem para a religião católica. A renovação carismática de Jacaraci, ela surgiu em Jacaraci por volta de 2006, de 96, e trouxe, né, primeiro houve um encontro de um grupo que veio de fora, aconteceu no Bom Jesus do Monte, e o grupo passou a se chamar Grupo de Oração Bom Jesus do Monte. Daí então foi surgindo os grupos, eles se difundiram e houve a difusão de dois grupos. Então, em Jacaraci havia dois grupos: o grupo que celebrava no Alto Bom Jesus e o grupo que celebrava às 7 horas na Matriz. Em Jundiara, a RCC chegou em torno de 2006, né, quando um grupo, um jovem de São Paulo chegou à comunidade e falou como era o fervor do Espírito Santo para o grupo, né, falou da experiência vivida por ele, e ali houve então uma vontade, um desejo de que esse grupo fosse fundado. Foi colocado para a diocese a necessidade de se fundar um grupo em Jundiara. Foi aí então que houve uma eleição, tendo como uma primeira coordenadora Maria de Fátima Calixto. Ela foi a primeira coordenadora do grupo de oração. Com o seu afastamento, houve uma nova eleição e foi nomeada Benigna Alves Medeiros. Depois de 8 anos na coordenação da renovação carismática em Jundiara, houve uma nova eleição, sendo que Benigna passou a ser coordenadora diocesana e Vânia Viana ficou, que é a atual coordenadora do grupo de oração em Jundiara. Depois disso, ela continuou na coordenação e se organizou nas atividades que compõem o grupo de oração em Jundiara, né? Que nós temos vários grupos, vários encontros, várias celebrações que faz com que o povo caminhe e haja um fervor dentro da igreja. No início da renovação carismática em Jundiara, houve um impacto sobre a comunidade, porque o jeito da renovação carismática celebrar, fazer os seus encontros de oração é diferente, porque eles usam de louvores altos, eles louvam em alta voz, que na maioria das vezes faz com que as pessoas se assustem, mas é um fervor do Espírito Santo para que a igreja caminhe, né, com fervor. O próprio nome já diz, renovação carismática, faz com que a igreja seja renovada através do Espírito Santo. E aí nós temos como os encontros da renovação carismática em Jundiara, a novena de Pentecostes, né, por meados de maio, junho, o ciclo de Jericó pelas famílias, são orações pelas famílias, encontro de jovens, onde os jovens se encontram para celebrar, o encontro das mulheres virtuosas, que é o encontro para mulheres, como a mulher deve se compor dentro da igreja, seminário de vida no Espírito, é o abastecimento do Espírito Santo, o Aviva Jundiara é um encontro de 2 dias, onde a comunidade se reúne em torno da palavra, e por último nós temos o Bendito Aleluia, que é a celebração do sábado de Aleluia, onde eles celebram, substituem o sábado, que antes era uma festa pagã, por um sábado de oração, né? Finalizando o meu encontro, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, as pessoas que estavam comigo durante esse trabalho, né? E posso dizer que sem Deus nada seria possível, pois sem a graça de Deus, sem o amor de Deus na nossa vida, nós não podemos nada.
Posso dizer que muitas pessoas também merecem meu agradecimento, pois estiveram comigo durante todos esses anos, sempre me dando apoio quando eu mais precisava. Assim eu agradeço ao meu esposo Marcos, fiel companheiro, que nunca me deixou desanimar diante das dificuldades. Gostaria de agradecer também aos meus queridos pais, que sempre lutaram para que eu chegasse até aqui. E também quero estender meus agradecimentos a todos os meus professores e tutores da UNEB, em especial aqueles que se direcionaram ao nosso polo para nos visitar, para ver como estava a nossa caminhada. E por fim, agradeço em especial as minhas colegas de curso, que sem o incentivo e exemplo delas, talvez eu não tivesse chegado até o fim. Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigada.